Israel, Palestina, judaísmo, islamismo, Hamas. Pouca gente entende a origem deste conflito milenar, mas nesse vídeo vamos explicar de forma simples os motivos de tanta rivalidade. Sem entrar na parte, digamos, bíblica dessa história, podemos dizer que a fase atual teve início em 1947. Foi nesse ano que a Organização das Nações Unidas propôs um plano para resolver a situação da região. Ela era disputada pelos árabes, que habitavam aquela região, e os judeus, que voltavam para suas terras de origem, de onde foram expulsos séculos antes. A proposta da ONU era criar dois estados independentes, um árabe e outro judeu. Jerusalém, que é uma região considerada sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos, teria um regime especial. Os judeus aceitaram a proposta, mas os palestinos não, considerando que estariam cedendo um território que seria seu. O plano foi aprovado pela ONU, mas na prática nunca foi implementado. Naquela época, os britânicos exerciam um mandato recebido da Liga das Nações após o fim da Primeira Guerra Mundial. Eles anunciaram sua concordância com o plano da ONU, mas também que não o colocariam em prática e que abriam mão do seu mandato na região. Assim, em 14 de maio de 1948, os britânicos encerraram oficialmente seu mandato. E neste mesmo dia, os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel. E foi aí que o clima, que já não era bom, piorou. Imediatamente, 5 países árabes vizinhos declararam guerra e invadiram o Estado recém-criado, no que foi o primeiro conflito entre árabes e israelenses. Depois de um ano, Israel vence a guerra e amplia seu território, ocupando Jerusalém Ocidental, enquanto a Jordânia ocupa Jerusalém Oriental e a Cisjordânia, e o Egito ocupa Gaza. Os palestinos continuaram sem um país. De lá para cá, outras guerras aconteceram, envolvendo países diversos e por motivos variados, e sem nenhum resultado positivo. Hoje, o que se poderia chamar de Estado palestino são duas regiões sem ligação entre si, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. E embora reconhecido pela grande maioria dos países membros da ONU, Israel continua sem ser reconhecido por quase todos seus vizinhos árabes. Muita gente confunde a Palestina com o Hamas, mas não é bem assim. O Hamas é o movimento de resistência islâmica, como o próprio grupo se autodenomina. O objetivo principal é o estabelecimento de um Estado palestino, porém o Hamas não aceita dialogar com Israel. O braço político do grupo venceu as eleições na Palestina em 2006, derrotando a Autoridade Nacional Palestina, ANP, e desde o ano seguinte administra Gaza, enquanto a Cisjordânia continua administrada pela ANP, que mantém conversas com o governo de Israel. A questão se complica porque o Hamas também tem um braço armado, e foi ele o responsável pelo forte ataque a Israel que teve início no dia 7 de outubro de 2023. Governos de alguns países, como Estados Unidos, Reino Unido, países da União Europeia e Japão, por exemplo, consideram o Hamas um grupo terrorista. Mas a Organização das Nações Unidas não classifica dessa forma, pelo menos por enquanto, e outros países seguem um entendimento da ONU, como, por exemplo, o Brasil. É importante chamar atenção para esses termos, já que muita gente costuma generalizar, principalmente quando condena alguma prática cultural ou mesmo um grupo terrorista. Primeiro, um detalhe muito importante. Diferente do que a maioria pensa, islamismo não é uma religião. A religião é chamada de Islã. Ela ensina que deve-se acreditar em Alá como seu único Deus e no profeta Muhammad, que chamamos em português de Maomé.
Já o islamismo é uma corrente política. Segundo seu entendimento, a prática política deve se pautar no que dita a religião, embora muitos muçulmanos não concordem com isso. E muçulmano é aquele que segue o Islã, ou seja, reconhece Alá como seu Deus, Muhammad como seu profeta e segue suas regras e ensinamentos. O livro sagrado que traz essas regras é o Corão, que chamamos de Alcorão. E é certo que nele não há nada que mande matar em nome da religião, como alegam alguns extremistas. Agora, falando sobre o outro lado dessa história, também é importante saber que judaísmo é uma religião fundada por Abraão há quase 4.000 anos. É monoteísta, ou seja, acredita em um único Deus. Geograficamente, sua base é Israel. Judeu é o povo de origem étnica e religiosa surgido no Oriente Médio e que segue os ensinamentos do judaísmo. Um judeu pode ser nascido de mãe judia ou ter se convertido, aceitando os mandamentos do Torá. Torá é o livro sagrado dos judeus, composto por 5 livros que contam desde a criação do mundo por Deus até a morte do profeta Moisés. Eles equivalem aos 5 primeiros livros da Bíblia cristã. Como você leu no início desse vídeo, mais importante do que ter uma opinião sobre qualquer assunto é antes conhecer o assunto. Só assim se pode ter uma opinião a mais justa possível. Deixe seu comentário sobre esse vídeo, queremos saber a sua opinião. Deixe também um like e não esqueça de se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até o próximo!